Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Hoje estaremos estudando o ponto número 56, que vai falar da revelação de Deus através da aliança com Noé. É muito interessante esse ponto que está inserido dentro da primeira parte, profissão de fé, primeira sessão, eu creio, nós cremos, o capítulo 2º, artigo 1º, e na segunda etapa, a etapa da revelação, aliança com Noé. Bom, o ponto 56 diz o seguinte: desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade intervindo com cada uma das partes. Aliança com Noé, a seguir o dilúvio, exprime o princípio da economia divina em relação às nações. Quer dizer que, em relação aos homens regrupados por países, línguas, por famílias, por nações, nós temos aí duas notas dentro deste ponto número 56, que é Gênesis 9:9 e Gênesis 10:20-31. Bom, mas o que fala objetivamente esta seção 56 do Catecismo da Igreja Católica? Fala sobre a revelação de Deus através da aliança. Primeira aliança, aliança com Noé, que representa uma nova fase na relação divina com a humanidade, após o pecado original. Lembrando que a gente tratou isso no número 55. Essa aliança significa não apenas... ela é significativa não apenas por seu conteúdo teológico, mas também pela relevância histórica e moral dessa visão. Aliança com Noé. Como é que a gente entende essa aliança com Noé? A narrativa da aliança com Noé se encontra no livro do Gênesis, logo após o dilúvio, Gênesis 9:8-17. E nesse relato, Deus faz uma promessa a Noé, que simboliza a renovação da criação, a restauração da relação entre Deus e a humanidade. A aliança, então, ela é marcada por essa promessa de Deus que nunca mais irá destruir a terra com o dilúvio, utilizando-se do arco-íris como um sinal de aliança. Muito interessante isso. E essa ação divina reflete o desejo de Deus de restaurar a ordem no mundo, de oferecer um novo começo para a humanidade. E isso impacta na nossa visão sobre a própria economia da revelação. A afirmação de que a aliança com Noé, ela expressa o princípio da economia divina em relação às nações, reflete a ideia de que, após a quebra da unidade original do gênero humano, Deus não abandonou a humanidade, mas estabeleceu então-se um plano para a salvação do homem, aquilo que a gente chama de plano salvífico, que vai paulatinamente, pouco a pouco, se desdobrando em várias etapas. Essa etapa da aliança com Noé, ela vai ser o abrir das portas, que, corroborado pela patrística, nos ensina de que Deus, na sua providência, sempre se esforça para trazer a humanidade de volta à comunhão consigo. Então, Santo Agostinho, ele vai, na obra Cidade de Deus, tratar isso também. Ele argumenta que mesmo após a queda, Deus nunca deixou de procurar a salvação do homem. Ele afirma que Deus tem um plano para a humanidade, desde a criação, que se manifesta nessas diferentes alianças que vão ocorrer. Outro teólogo que vai fazer isso é São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, dizendo que as alianças são uma forma de Deus revelar o seu plano e a sua misericórdia para a comunidade, especialmente após a desobediência de Adão. Outro teólogo que trata muito disso é um teólogo moderno chamado Karl Rahner. Ele vai dizer que enfatiza que a aliança de Deus com Noé é um sinal de uma determinação em manter o relacionamento com a humanidade, mesmo diante da multiplicação do pecado. Do ponto de vista bíblico, são várias citações que estão aqui. A importância da aliança com Noé, ela também ressalta a presença de Deus em todas as etapas da caminhada. Por exemplo, a genealogia de Noé em Gênesis 10 mostra como as nações se originaram a partir da família de Noé,
sublinhando o caráter universal. Então, embora a gente entenda que aqueles nomes daquelas famílias, eles sejam, digamos assim, eles têm um significado muito mais simbólico do que real, sublinho que ao salvar aquelas pessoas existe um caráter universal. O magistério da Igreja, através do Concílio Vaticano II, vai reafirmar que Deus se revela de maneira progressiva, respeitando a liberdade do homem, a liberdade das culturas, a liberdade dos povos. A Constituição dogmática sobre a revelação divina Dei Verbo destaca que a história da salvação é um diálogo através da palavra. É um diálogo onde Deus nos fala. E nessa revelação nós levamos à frente aquilo que é a vontade de Deus. Em suma, a aliança com Noé, conforme esse ponto número 56, reflete um momento crucial na história da salvação, que está marcada com o início de uma nova relação com Deus, entre Deus e a humanidade, que se desdobrará em outras alianças, culminando na nova aliança em Cristo. Essa dinâmica revela não apenas a justiça de Deus diante do pecado, mas também uma infinita misericórdia e o desejo de manter um relacionamento com todas as nações. Então, Deus vai fazer de tudo para tirar o homem do ambiente de pecado, de purificar a vida daquela pessoa. É muito imponente as visões que a aliança com Noé nos trazem. Ele fala a um homem que é marginalizado pelo simples fato de estar defendendo a sua família, defendendo a sua casa. Este homem que é chamado de louco, esse homem que é perseguido porque ouve Deus, não que Deus não fale aos outros, mas ele percebe, o seu ouvido, o seu coração, estão preparados para a fé que pede para ele fazer algo impossível, construir uma arca, reunir a vida, reunir a criação, guardar a semente da criação, guardar as sementes. Isso é muito importante porque isso, trabalhado simbolicamente, é o exercício que cada homem e cada mulher de fé faz em momentos de grande violência contra o coração, contra o espírito, contra os princípios. Cada homem que faz isso se sente um pouco Noé. Quando a sociedade está envolta em sofrimento, em dor, em injustiça, em violência, cada homem de fé guarda no seu coração, como Noé fez na arca, todos esses valores. Guarda aquilo que é importante, a vida, a experiência de que somos guardiões daquilo que nos foi dado. Então, independente do que o senso comum vai dizer, os Noés, esses profetas do ouvido, esses profetas, eles entendem que a outra geração só terá acesso ao bem se eu guardar esse bem dentro de mim, se eu ensinar esse bem aos meus filhos, se eu ensinar o bem através de minhas palavras, minhas atitudes e meus pensamentos. Então, cada homem faz uma aliança com Deus dentro dessa perspectiva de serem guardiões. Independente do que se fala, independente do que acreditam, independente de tudo isso, este homem ele será fortalecido por Deus para que o processo de transformação do mundo se dê através dele. Então, esta é a lógica do ponto 56. Ou seja, Deus, através da aliança com Noé, ele incute no coração do homem que eu quero me relacionar contigo. Eu quero me relacionar de novo com a humanidade. Abre o espaço, constrói a arca. E esta arca, ela vai manter a chama da vida, vai manter a chama do amor de Deus contra tudo e contra todos. E então, os pequenos símbolos, né? A pomba que traz o ramo de oliva, ou seja, dizendo, é um recomeço. Existe um lugar, existe terra seca, existe um lugar onde nós podemos aportar e podemos, de novo, reiniciar a nossa história.
Essa história de Noé, ela é muito importante, ela está inserida neste ponto do catecismo de uma maneira, e eu falo para os catequistas agora de maneira muito especial, enfatizem isso para os seus catequizandos. Não importa de onde eu vim, não importa o que dizem de mim, dessa minha mudança. No mundo de hoje, isso é muito forte, isso é muito violento para as pessoas, elas não terem a coragem de construir as arcas, de guardarem todos os valores ali, tudo aquilo que é importante, guardarem as sementes da vida, as sementes do verbo, as sementes da palavra. Mas o quanto isso é importante para as próximas gerações. Se calarem os profetas, como Deus vai falar, né? Então é muito bonito porque a cada atitude de fé, de esperança e de caridade, ela fala de Deus e ela tira do coração aquelas sementes que passam muitas vezes pelos dilúvios, os dilúvios que não são nada mais, nada menos que maneiras de purificar. Bom, este foi o ponto 56 do Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.